Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Bom, isso já é mais velho do que andar pra trás. E depois das declarações do presidente Barcelos do Internacional no assado do Duda Garbi, o Renato Gaúcho foi questionado sobre isso ontem, se seria uma corneta saudável, mas pela cara do Renato e pela resposta dele a gente percebe que ele realmente não gostou. Bom, vou colocar a primeira versão aqui, presidente Barcelos falando do Renato Gaúcho, na sequência eu trago a resposta do próprio Renato. Essa coisa de pensar no ser humano, ela deveria ser um pouco mais cuidadosa, viu? Tem gente fazendo brincadeira aí, às vezes, com as pessoas, né, que eu acho que não... eu não quero falar sobre isso, mas é importante que todos saibam que a única questão que o Kudê demorou para tomar uma decisão foi uma questão pessoal. Familiar, né? E ele não se apresentou na reapresentação porque ele estava tratando dessa questão pessoal. Tá? E eu vi brincadeiras de mau gosto que eu acho que não cabem no futebol. Né? Do tipo, cadê o Kudê? Não apresentou, não está na apresentação. Eu acho que isso não é legal. Né? E aí eu já cometi esses erros, né? De às vezes pré-julgar uma posição e tal, e acho que a gente tem que ter cuidado com isso. Mas as pessoas que julgaram sabiam que ele tinha algo? Não sabiam, mas por não saber, não deve brincar, né? Não, brincar que não, mas às vezes a pessoa comenta sem saber, porque, por exemplo, o Fernando começa, uma coisa se ele estivesse jogando futebol ali na praia. Sim, entendi. Agora vem a resposta do Renato Gaúcho na entrevista coletiva de ontem contra o Juventude. Renato, boa noite. Renato, quando tu jogava, tu participou de um dos campeonatos mais emblemáticos que todo cara que gosta de futebol viu, que foi o Cariocão de 95. Provocação tua com o Romário, com o Túlio, vocês brincavam, faziam matérias, se via uma amizade entre vocês e... talvez por isso tinha essa liberdade de fazer essas brincadeiras. Eu te digo tudo isso porque na representação do Internacional, o presidente do Inter disse que esse ano vai ganhar o Gauchão. Ele fala que vai ganhar o Gauchão. E né, na segunda-feira, numa entrevista, ele, para justificar não reapresentar, a não presença do técnico deles na representação, ele usou algo do tipo, não estava jogando futebol. E como tu mesmo fala aqui, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu quero saber como é que tu vê isso, se tu vê como aquela provocação sadia, que tu viveu muito isso nos tempos de Fluminense, de Flamengo, de Grêmio, enfim, quando tu jogava, ou se tu vê de outra maneira isso. Obrigado. Não, tem coisas e coisas sadias. Em primeiro lugar, eu nunca cheguei atrasado, faltei por estar de vôlei. Segundo, para você jogar futebol, você tem que ter qualidade. Muita habilidade, muita qualidade. Senão você não consegue jogar futebol. Terceiro, eu nem conheço o presidente do Nacional. Se ele passar aqui na minha frente, não sei quem é ele. Eu já ouvi falar dele. Às vezes que eu ouvi falar dele, era a conta do vidraceiro que chegava lá no Beira-Rio, para ele pagar os vidros. A única maneira que eu escutava falar do presidente nacional. Só isso. Próximo. Bom, além de toda essa corneta, teve também um puxãozinho em Cuiabano, Renato Gaúcho dando uma amenizada na situação dos jogadores, justamente pela questão de que são poucos dias ainda de preparação, 8, 10 dias, 15 dias, enfim. E aí, Renato Gaúcho também fala um pouco do jogo e como lidar com a falta de Soteldo. Pois é, Soteldo que teve uma lesão no final do jogo e que nos preocupa muito agora daqui em diante. Eu acho que pressiona ainda mais a torcida por alguma contratação. O banho de água fria do Renato sobre as contratações e a falta de André Henrique, que também se lesionou e que tinha entrado bem no jogo. E aí a gente vai poder aqui contar com João Pedro Galvão e Galdino nos próximos jogos. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo. Bom, vamos direto pro assunto, vamos começar pelo assunto mais tranquilo da situação, que é sobre Cuiabano, aonde o Renato Gaúcho ele deu uma puxadinha quando perguntaram sobre o lateral esquerdo e tudo mais, Reinaldo, aquela coisa toda, a falta de jogadores agora do Grêmio nos próximos jogos. Ele citou que Cuiabano tá na hora também, né, de sair do departamento médico, já tá na hora dele voltar, e isso aí meio que foi um puxãozinho do tipo aí, ó, vamos, se cuida aí, vamos ter que voltar agora, tu tem que assumir o teu protagonismo também aqui no Grêmio e vamos pra cima. Além disso, a gente teve as piores notícias possíveis no jogo de ontem. Além do jogo ganho, em que o Grêmio começa um primeiro tempo
bom até, amassando ali o Juventude, mas ao longo do passar dos minutos o Grêmio começa a dar a bola pro Juventude e quando perde Soteldo e André Henrique, ele simplesmente é amassado pelo time do Juventude. Não tô forçando, exagerando nada. O Juventude foi pra cima do Grêmio e se não fosse o goleiro Marquezin, que eu até considero que ele não fez uma grande atuação no jogo de ontem, porque eu achei alguns errinhos dele, mas que pode ser por falta de ritmo, do tipo saídas de bola erradas, em que ele foi tentar fazer uma saída de bola, a bola ia pra fora diretamente, ou numa jogada em que toca uma bola pra ele recuada e ele fica meio que dormindo no ponto com a bola no pé, e aí o jogador de Juventude quase tira a bola dele, ele tem que dar um balão assim em cima do jogador. Bom, teve algumas coisinhas, uma bola em que ele recebe uma bola no ar, e que era uma bola fácil, e ele pula pra pegar a bola e a bola passa no meio dos braços dele, aquilo ali me assustou muito, porque era uma área povoada, cheia de jogadores do Juventude e do Grêmio ali, e a bola passou no meio dos braços dele, na hora que ele foi pegar ela no chão de novo, ela meio que escapou da mão de novo, e isso aí meio que assustou a gente. Bom, mas enfim, o Marquezin é o menor dos problemas, ele teve uma boa atuação, quase que um gol de bicicleta de Juventude, ele fez 2 boas defesas, né? Na falta ele defendeu, aí depois teve o rebote que ele defendeu de novo e o jogador de Juventude errou a bicicleta no terceiro rebote. Enfim, falando um pouco sobre a ausência de Soteldo nos próximos jogos. Soteldo, ele foi esticar a perna e uma bola que estava praticamente saindo já, ele sentiu muito, se jogou no chão, já pediu substituição na hora. E assim, qualquer tipo de lesão muscular é no mínimo 1 mês. Cara, como a gente vai lidar com 1 mês sem Soteldo, que entrou como uma luva no time do Grêmio, e é ele mais 10 hoje no elenco do Grêmio? Sim, não tô forçando a barra aqui, o Soteldo faz muita diferença, ele quebra muito as linhas, X1, o JP Galvão, mais um jogo em que ele simplesmente não encontra a cor da bola, num contra-ataque em que ele recebe uma bola enfiada no meio, que ele tava sozinho, a bola bate no calcanhar dele, ele simplesmente tropeça em cima da bola, ele toma uma vaia monumental na arena, e aí ele simplesmente não joga. Bom, JP Galvão, é isso, a gente não vai... o Renato deu lá coletivo lá a informação de que não, porque o JP, apesar de não tá bem, ele ainda entrega muito, ele briga com os zagueiros. Eu não vejo isso no JP Galvão, né? Tá, pode estar correndo, mas então tá correndo errado, porque ele tá sempre boiando no campo, eu não vejo toda essa entrega dele não. Mas o Renato tá amenizando, por quê? Porque ele tem que ter o grupo dele na mão, ele não adianta, se ele for falar mal do JP Galvão ali, aí é capaz o cara simplesmente parar de correr também, e aí o Grêmio vai continuar pagando salário, porque o Grêmio não vai renovar, o empréstimo vai até o meio do ano, ele recebe 1,2 milhões, então que ele receba 1,2 milhões pelo menos correndo. Então acho que é esse o pensamento, mas realmente fica agora uma preocupação muito grande pela ausência do André Henrique e do Soteldo, e isso empurra ainda mais a direção contra a parede. Renato Gaúcho foi questionado ontem sobre contratação, e aí vem aquele balde de água fria. Renato, que poucos dias atrás tinha dito que viriam contratações na semana que vem, numa quarta-feira, e que tanto o torcedor quanto a imprensa ia gostar, já mudou o discurso e disse que talvez venham jogadores que não é de tanto agrado assim da torcida ou, né, do Grêmio, mas que jogadores importantes que o Grêmio acerta salário e ele acertou e ele conversou com o jogador queria vir, o clube não libera. Bom, quem será que são esses jogadores? Na minha opinião, pode ser tanto o Gabigol, que o Grêmio negou, como o Tiquinho Soares também, que se aventou essa oportunidade em que Tiquinho poderia vir, mas que o Botafogo não liberaria. E o que o Renato disse ontem é que eles teriam até acertado salários e o jogador queria vir, mas o clube não liberou. Ele obviamente não ia dizer qual era o jogador, até porque imagina, o jogador ficou no clube e isso poderia ser um mal-estar lá. Mas dá a entender que o Grêmio sim fracassou em outras oportunidades. E ele diz que o Grêmio vai trazer, mas talvez não é aquele jogador. E isso nos preocupa, porque, vamos lá, Soares saiu em julho. E o Grêmio em janeiro, fevereiro agora, hoje dia 1º de fevereiro, o Grêmio ainda não tem essa reposição. O Grêmio ainda tá tentando contratar, isso é no mínimo incompetência da parte da direção do Grêmio. Eu nem falo o Renato, porque o Renato é técnico, apesar de ele estar ali ajudando muito, porque no meu ponto de vista falta networking aí dessa direção do Grêmio, principalmente do Antônio Brum, que é o vice. Dá pra ver que, desculpa, ele é fraquíssimo nas negociações, e aí a torcida do Grêmio espera que venha alguém, mas talvez sejam os famosos refugos.
Bom, espero que vocês tenham curtido, galera. Fiquem aqui no canal inscritos com o sininho ativado para sempre receberem as novas informações do Grêmio e do futebol como um todo. Tamo junto então, eu vou nessa, valeu e eu fui!